se passar a palavra ao deputado Idilvan Alencar e depois o deputado Molon. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relator. Todos nós sabemos, é notório, que o Brasil vive aí uma estagnação econômica, né? Retração da economia, o PIB já teve aí 3 previsões para baixo, e essa estagnação econômica do país tem uma série de consequências, né? Redução de lucro das empresas, mas eu confesso que a que mais me preocupa é o desemprego, a falta de perspectiva para os jovens, isso assim me preocupa bastante. E diante desse cenário, acho que todos nós temos o dever de agir, governo, políticos, iniciativa privada. Só que o governo federal ele trabalha com uma aposta única, né? É samba de uma nota só, reforma previdenciária. A reforma tributária não tem tanta urgência, né? Um plano para o desenvolvimento do país não existe até hoje, um plano de desenvolvimento. E a expectativa da sociedade brasileira é que a reforma acontecendo, né, vai ter crescimento econômico, vamos ter novos empregos. Será verdade? Será verdade? Há muito pouco tempo, um passado recente, a reforma trabalhista também gerou essa expectativa e essa promessa. E o que foi que nós vimos? Redução nos postos de trabalho formais, não teve aumento na quantidade de emprego. Agora, o que reduziu mesmo foi o direito dos trabalhadores, isso foi claro. Isso aconteceu muito forte. Não se fala em pagamento do juro da dívida, né, que é um valor exorbitante, não se quer fazer revisão. E não se fala em taxar grandes fortunas, né? Eu até louvo a comissão que trabalhou com a questão do imposto bancário, acho importante. Mas o fato é que, se a gente analisar por essa ótica, o governo tem um projeto só para o país, reforma previdenciária. Quando nós vamos analisar sobre o aspecto da sustentabilidade, aí nós percebemos sim que a Previdência é um problema e que tem que ser reformada, não essa reforma que está aí. Inclusive, essa questão do aumento da longevidade é disforme no país. Em Santa Catarina é 79 anos, no Maranhão é 70. Então é diferente, não se pode ter uma regra única para o Brasil inteiro. Eu sou contra a proposta de reforma que está posta. Não sou contra a reforma total. Até porque o PDT tem uma proposta de reforma, com outras regras de transição, não são essas que estão aí, outras regras. Eu nunca serei contra um projeto só por ser oposição. Eu não aposto nessa tese, só por fato de ser oposição, ser contra. Eu sou contra a proposta que está aí, que foi apresentada. Ela foi apresentada muito ruim, tão ruim que não tinha muita margem para melhorar. A comissão até que tentou, mas não conseguiu. E tem um item no relatório, né? Tem um item no relatório que eu faço questão de pontuar, que eu acho que a maior injustiça da proposta e que continua no relatório diz respeito à aposentadoria diferenciada para professor. Professor e policiais são profissões diferentes por natureza. As pessoas parecem que não conhecem, não entendem o dia a dia. Vamos falar um pouco sobre a educação. Educação é tida como um direito constitucional. Ok, mas eu acho pouco. Educação é para ser visto como vetor do desenvolvimento econômico de um país. E quando se fala em educação, nós temos aí o ator fundamental, que é professor, né? Professor ou professora. Eu não sou professor, assim, fico morto de feliz quando alguém me chama de professor, mas infelizmente eu não sou. Eu sou um auditor fiscal, por isso que eu falo tanto em reforma tributária. Agora vamos analisar essa questão de professor. Vamos para o aspecto salarial. O piso do professor é abaixo de R$ 2.500, R$ 2.455,36. E mesmo esse valor, mais da metade dos municípios não pagam nem sequer esse piso salarial. Quando nós vamos para valor comparativo, o que acontece? Os professores ganham 64% dos outros profissionais, ou seja, bem abaixo de qualquer categoria profissional. Agora vamos olhar sobre a rotina, para quem não conhece ou não quer conhecer. Quando um deputado vai fazer um pronunciamento de 10 minutos, ele se prepara, é um momento especial. Agora, se coloca no lugar do professor. Uma aula de 50 minutos, são 8 aulas todo dia, ou 12 aulas, porque são 3 expedientes.
Agora coloca isso por 200 dias letivos, aí coloca 25, 30 anos de trabalho. Olha como é um processo complicado. O professor é um profissional que tem envolvimento emocional no seu dia a dia. A quantidade de professor que toma antidepressivo é alta nesse país. Recentemente, a Comissão de Educação fez um seminário e apresentou dados reais. Então, assim, as pessoas não consideram isso, não consideram, não acham importante, né, não gostam. Então, assim, eu queria dizer que mudar as regras atuais de aposentadoria do professor significa dizer que torna essa carreira menos atrativa. Ela já é pouco atrativa por conta do salário, por conta da rotina. Então, mudar a regra previdenciária é querer praticamente dizer que não importa a educação, que não importa professor. E assim, eu encerro minha fala fazendo primeiro um elogio. Eu faço um elogio à comissão, ao presidente, aos relatores. Eles tentaram muito mudar essa proposta, mas eu faço um apelo. O ponto principal não foi alterado. Inúmeras falas aqui pedindo para retirar o professor dessa proposta. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu ainda faço esse apelo, ainda é possível retirar o professor dessa proposta de aposentadoria. Eu falo enquanto ex-secretário de Educação do Estado do Ceará, fui 10 anos secretário de Educação, 8 executivo e 2 titulares, e eu vi de perto a dedicação, o empenho, eu aprendi o que é ser professor, assistindo isso no dia a dia durante 10 anos. Então, eu faço esse apelo aqui à comissão. Mas eu não faço só um apelo, não, eu faço uma cobrança. Os deputados que forem discursar, dizendo que a educação é importante, é prioridade desse país, tenham cuidado, porque se não retirarem professor dessa proposta, vocês não vão estar sendo honestos. Porque se não respeita o professor, se não acha que ele é diferenciado, então por que a educação é importante? Então é preciso ter cuidado para não ser desonesto com a fala de vocês. Quando algum deputado for discursar Brasil afora, é bom a gente prestar atenção. Ele votou a favor de professor ou contra? Porque se ele votou contra, ele também não é a favor de educação. E eu encerro a minha fala de forma muito calma, muito tranquila e muito respeitosa com os deputados dessa comissão. Nós que fazemos a educação desse país e os professores, nós nunca vamos perdoar os deputados que votarem contra os professores nessa proposta. Obrigado, presidente.